gostaria, então, de trazer a vocês uma abordagem com resultados ainda preliminares da nossa pesquisa, intitulada Monitoração Eletrônica de Pessoas no Âmbito Penal, Desafios e Possibilidades. O que nós estamos problematizando no âmbito do projeto, no que diz respeito à questão da inserção da monitoração eletrônica de pessoas no âmbito penal? É justamente a questão de nós identificarmos algumas tendências de distanciamento do direito penal de um viés humanista e de averiguar em que medida a monitoração eletrônica se insere em um cenário de expansão do controle penal na sociedade contemporânea. Então, todo o nosso projeto tem um escopo, né, muito definido, que é avaliar se nesse contexto, se nessa conjuntura, a monitoração eletrônica, enquanto dispositivo, né, ela pode, por um lado, gerar benefícios em relação principalmente à questão da superlotação carcerária, dos altos índices de reincidência que o próprio ambiente do superencarceramento tem proporcionado, ou se ela está inevitavelmente fadada a sucumbir diante desse cenário de expansionismo penal. Por que nós estamos fazendo essa abordagem a partir dessas duas perspectivas? Justamente porque nós estamos vislumbrando, a partir de um conjunto de observações, de dados e também alicerçados em algumas pesquisas que já foram realizadas a respeito do tema, um cenário ambíguo relacionado à utilização da monitoração eletrônica no Brasil, né? Por que ambíguo? Porque, embora alicerçado em um discurso de preocupação com essas atrocidades do sistema penal e penitenciário, né, e, portanto, buscando ser aqui uma técnica mais humanizada de controle, até mesmo diante do reconhecimento pelo STF do estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário, estou falando aqui da ADPF 347, muito conhecida de todos, né? O emprego da monitoração se encontra ainda atrelado a uma lógica de controle ou de castigo que evidencia justamente um cenário oposto, ou seja, uma dilatação ainda maior do poder punitivo nas sociedades contemporâneas. Então, a nossa preocupação é em que medida, né, a monitoração eletrônica representa um espaço de controle, um espaço de castigo que extrapola o espaço tradicional da prisão prédio, né, contrariando, portanto, aquilo que tem orientado, pelo menos, os discursos legislativos que conduziram à implementação da medida entre nós. Nesse contexto, né, nós entendemos, então, que é necessário questionar, problematizar a racionalidade que tem orientado a utilização do monitoramento eletrônico no Brasil. Como todos aqui sabem, o monitoramento foi instituído no Brasil pela Lei 12.258, de 2010, que alterou dispositivos da nossa Lei de Execução Penal, incluindo a possibilidade do uso de monitoramento em saída temporária, prisão domiciliar. A Lei 12.403, de 2011, por sua vez, alterou dispositivos do nosso Código de Processo Penal e incluiu a monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão. Todas as justificativas que foram utilizadas na elaboração desses projetos legislativos, que estão, enfim, desde 2001 em discussão no nosso Congresso, baseavam-se na falência do nosso sistema penitenciário e também é bastante recorrente a menção à possibilidade de diminuição de custos e de potencialização da ressocialização dos apenados. Em uma primeira crítica, já falando agora em termos de implementação da medida, nós gostaríamos de salientar que até o momento a monitoração não se consolida como uma medida efetiva para evitar a prisionalização. E isso vem sendo apontado por muitos estudos estatísticos, aqui sendo destacados os diagnósticos sobre a política de monitoração eletrônica no Brasil, que já foram realizados até o momento. Em segundo lugar, nós estamos observando que o monitoramento eletrônico ele vem sendo aplicado no Brasil mesmo em hipóteses que têm previsão legal questionada, como, por exemplo, o regime semiaberto em trabalho externo, liberdade condicional, conforme apontado no diagnóstico do DEPEN.
Isso coloca em xeque essas alegações sobre diminuição de custos por meio da implementação da monitoração, tendo em vista que não há uma diminuição do âmbito de atuação do poder punitivo quando da sua implementação, mas justamente o oposto. E um terceiro aspecto, em perspectiva crítica, que merece ser trazido à tona, refere-se ao fato de que a utilização do dispositivo eletrônico, da tornozeleira eletrônica, como tem sido evidenciado por inúmeros estudos já realizados sobre o assunto, e eu destaco aqui a tese doutoral do Ricardo Urquizas Campelo, registraram vários problemas em alguns setores da vida cotidiana do sujeito monitorado, né? Estresse familiar, o monitoramento eletrônico com uma pesada carga psicológica, como um dispositivo com um grande potencial estigmatizante na comunidade externa, dentre outras questões que têm sido apontadas nos estudos realizados a respeito desse tema. Outra questão que é interessante de ser abordada é o fato de que no nosso ordenamento jurídico está prevista, né, a existência de uma rede de assistência às pessoas submetidas à monitoração. Isso lá no decreto 7.627 de 2011, que regulamenta a aplicação da medida e que prevê lá no seu artigo 4º que cabe aos órgãos de gestão penitenciária adequar, manter programas e equipes multiprofissionais de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada condenada. Apesar disso, né, se observa uma insuficiência, uma carência da presença de tais serviços. O diagnóstico do DEPEN aponta que apenas em 46% dos nossos estados federativos existe essa equipe, né, de profissionais com todos os setores exigidos pela legislação. Então, assistente social, bacharel em direito e psicólogo. No caso do Rio Grande do Sul, especificamente, a equipe multiprofissional ainda se reduz à presença de um profissional da assistência social e esse quadro acaba sendo também reproduzido em outros estados. Então, as reflexões teóricas, né, e os dados empíricos existentes até o momento acerca do monitoramento eletrônico no Brasil parecem indicar uma série de problemas ainda relacionados à implementação da medida que podem solapar a possibilidade de produzir efeitos benéficos no contexto penitenciário, né? Ou seja, primordialmente evitar que mais pessoas sejam presas, né? Contribuir na desprisionalização e, numa visão aqui um tanto mais otimista, auxiliar na redução da reincidência e viabilizar a reinserção social das pessoas monitoradas. Por que nós estamos fazendo essas reflexões, né? Partindo da ideia de que, quando se trata de utilizar essa ampla gama de tecnologias existentes na atualidade no âmbito do controle penal, é sempre necessário cautela, moderação, porque a história brasileira das práticas punitivas não permite ingenuidades, né? E num cenário contemporâneo, em que as pessoas cada vez mais se transformam em números, em tendências, né, nós não podemos esperar que no âmbito do sistema penal possa surgir uma atenção nova aos efeitos das tecnologias de controle e vigilância nos direitos individuais. O Ricardo Urquizas Campelo, na sua tese doutoral, ele salienta que da análise das diferentes realidades dos estados brasileiros na implementação da monitoração, uma das consequências, né, observadas em relação à utilização do Instituto é a potencialização das capacidades de controle do sistema penal. Mesmo que variem os pormenores referentes às formas de aplicação, destinação dos equipamentos utilizados na monitoração em cada estado, os resultados ainda indicam o fortalecimento qualitativo e quantitativo das capacidades das agências público-privadas em exercer o poder de punir. Então, nesse cenário, a monitoração eletrônica não se distancia da lógica punitiva. Pelo contrário, ela surge numa espécie de coadjuvante, né, para compor o diagrama da punição, possibilitando a convivência do cárcere com aquilo que a gente poderia chamar de seus módulos de extensão a céu aberto, né? Então, a nossa pesquisa ela tem destacado justamente
a questão da necessidade de efetivação das garantias que evitem que a monitoração eletrônica se converta em mais um instrumento desumanizado de repressão, de controle no âmbito penal. Afinal, na medida em que a penalidade deixa de incidir somente sobre a pessoa que está presa, que está dentro do contexto da prisão prédio, e passa a atuar também sobre o indivíduo livre, né, que está circulando em liberdade, né, esse poder de punir já não reconhece mais os limites tradicionais que lhe foram impostos ao longo da história. Né? Então, a própria vida social acaba sendo atravessada pela presença desses mecanismos de punição, de modo que as suas formas de controle se confundem com a existência livre dos sujeitos e as suas técnicas de punição acabam sendo reinterpretadas, né, sob a forma aí de benefícios. Então, para fazer frente à desumanização do direito penal, nós estamos defendendo aqui, né, a recolocação do sujeito no centro das preocupações, a não naturalização do poder de punir, né, ainda que ele venha a se manifestar por meio de uma liberdade vigiada, e que se retome justamente o sentido da dignidade humana, né, condição de existência da própria ordem jurídica, né, e entendendo que essa recolocação da dignidade humana no centro, né, das preocupações no campo das práticas punitivas deve se sobrepor aos clamores por segurança pública. Nós entendemos que a dignidade humana ela deve balizar todo e qualquer movimento em sede de direito penal, de política criminal, em sua qualidade de direito subjetivo ao respeito como pessoa, intangível, oponível a todos. Né? Então, se é sabido o quão nefasta tem sido a atuação do sistema punitivo brasileiro desde as suas origens, nós precisamos pensar de alternativas a ele e não seu reforço por meio de outras roupagens ou estratégias. Né? Como eu já estou aqui no meu tempo limite, eu só gostaria de finalizar aqui destacando a edição recente pelo Conselho Nacional de Justiça da Resolução 412 de 2021, de agosto de 2021, que traz algumas questões muito importantes de fixação de um prazo razoável para a reavaliação da medida, né, para que a gente não veja aí a monitoração eletrônica incidindo na problemática já evidenciada em relação à duração exacerbada das medidas cautelares diversas da prisão. Né, o artigo 6º preconizando que o período em que o sujeito estiver submetido à monitoração eletrônica seja considerado como tempo de cumprimento de pena. O artigo 8º, que trata de questões afetas à reinserção social da pessoa monitorada, então, toda uma preocupação aí com as questões de estudo, trabalho, até mesmo trabalho informal, atenção à saúde, atividades relacionadas ao cuidado com filhos, familiares, comparecimento a atividades religiosas e até mesmo uma preocupação aí com medidas distintas da monitoração em situações em que as condições socioeconômicas ou de saúde da pessoa monitorada o exigirem. Então, já temos uma resolução editada no sentido de evidenciar um esforço, né, para fazer com que na encruzilhada entre maximização de liberdade versus reforço do controle, a monitoração eletrônica não enverede inexoravelmente pelo segundo caminho, ou seja, da sua transformação em uma verdadeira prisão a céu aberto ou na sua transformação em uma espécie de pena ambulatória, aflitiva, que acompanha os sujeitos por onde quer que eles se encontrem.